Graça e paz, amados irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Então vamos para a segunda parte aí do autoconhecimento, da evolução, da consciência e entendendo a anatomia humana, o corpo humano, porque o Criador criou o nosso corpo e como que todos os nossos órgãos, se a gente tratar deles certinho e se alimentar certinho, e também se alimentar espiritualmente da palavra, de oração, da conexão com o divino, com o todo-poderoso nosso Criador, como o nosso corpo é transformado, é curado, e ele é glorificado para a vida eterna. Isso aqui é como eu falei, tá? Para algumas pessoas, ela vai falar que eu tô falando bobagem, que eu sou louco, que eu só falo groselha, tá? Tudo bem, eu não tô nem aí com o que os outros pensam, irmãos. Eu tô me importando com o Criador pensa de mim, com a minha missão que ele me deu para trazer autoconhecimento. Eu também me alimento desse conhecimento, eu aprendo muita coisa nova, porque eu quero evoluir na minha consciência e evoluir espiritualmente e buscar autoconhecimento para curar o meu corpo com os ensinamentos de exercícios físicos, de alimentação saudável e de alimentação da palavra, de fome e sede da palavra, porque ela tem o poder de curar corpo, de curar a alma, de curar o espírito, de curar a mente, entendeu? Então, isso aqui, esse tipo de ensinamento é para quem não é preconceituoso, porque eu vou usar imagens porque a religião plantou na mente da pessoa, manipulou a mente da pessoa e cauterizou a mente para ela acreditar só no que a religião diz. Então você não tem, a religião te limita o conhecimento. Então você não é livre, você não é desperto, porque o Messias falou que ele nos libertou para a liberdade, não para a gente fazer o que a gente quer, mas para a gente seguir os ensinamentos dele e pôr em prática, para o corpo nosso ser glorificado pelo poder da palavra, para a gente voltar a ter a vida eterna que a gente perdeu lá no Éden. Entendeu? Então, os arcondes, os demiurgos, ele não quer que a gente conheça. Os governos corruptos, a religião não quer que a gente tenha autoconhecimento. Porque eles querem fazer a gente escravo deles. Eles querem comandar a gente. E isso é o sistema da besta, que fala em Apocalipse. Só que a pessoa, ela não entende. A gente passa o conhecimento e ela fica limitada. Porque a mente dela... O que a gente tem que fazer, gente? Nós seres humanos. A gente tem que pegar, desaprender tudo que a gente aprendeu lá atrás, que nos ensinaram como certo, que era errado, para aprender de novo de acordo com a palavra do Criador. E com os livros fora que tiraram. Né? Lógico que tem livros heréticos, a gente tem que tomar cuidado de saber filtrar. Entendeu? Mas quem quer se desprender da manipulação, do engano, não quer ter a morte eterna, ser condenado, a gente precisa buscar esse autoconhecimento. A gente não pode ficar distraído com as distrações do mundo. A mídia é corrupta, os governos são corruptos, a religião é corrupta. Quem já assistiu o filme Matrix entende, o Neo ali no filme Matrix era uma tipologia de Messias. E o Orfeu era o João Batista, que dava o ensinamento para treinar o Messias para ele vir como salvador da humanidade. Então, por meio da tecnologia, o Neil estava falando que se vocês assistiu o primeiro Matrix ele fala que o que é Matrix? Tudo que está à sua volta no mundo. Não está falando o mundo material que o Criador criou, embora ele tenha sido contaminado pelo pecado. Está falando os ensinos do mundo, as distorção, tudo é uma ilusão. A religião é uma ilusão, fala lá no Matrix, no filme. Religião é uma ilusão, governantes desse mundo, o governo é uma ilusão, é uma fraudulência. Tudo que a gente vê ao nosso redor, tudo é uma ilusão contada na nossa mente para a gente acreditar como se fosse verdade. Quando você desperta, a única coisa que passa a ser verdade para a gente é a palavra do Criador, que nos dá a vida eterna. Entendeu? Então vamos lá. Muitos não vai falar que eu estou falando bobagem. Mas quem despertou vai entender o que eu estou falando. E vai buscar autoconhecimento. Entendeu? Deixa eu ver. E o que eu oriento aqui com esses ensinamentos e muitos outros irmãos que já despertaram, você não vê em lugar nenhum, quase. Você só vê aqui no YouTube que vem esses irmãos aí, mas é a minoria. Os outros, todos é coisa de religião, é coisa de manipulação de mente das pessoas, para iludir as pessoas, entendeu? Vamos lá. O Criador, os chakras superiores,
Mas o sistema mundial, a alimentação, a economia, seria desenhado para nos manter vibrando apenas nos chakras inferiores. Baixo, Vermelho, vibração baixa, tá laranja vendo? e amarelo, que governam os medos, o instinto animal, a sobrevivência e a gula. Olha. Certo. Eu entendo a ideia. Por isso que glutonaria é pecado, você comer demais. Entendeu? Porque isso daí leva a pessoa, tanto no estômago, o lago de fogo do estômago que ela falou na primeira parte do vídeo, como para condenação eterna. O que você se alimenta aqui na Terra, tanto no seu cérebro de conhecimento distorcido, quanto de alimentos transgênicos, de lanche, você não se alimenta uma alimentação saudável, isso daí vai corromper o seu corpo. Entendeu? Então, por isso que fazer exercício é bom. Fazer sexo com o seu companheiro, sendo fiel e leal para ele, é uma energia altíssima, de vibrações altíssimas no reino celestial. Muitas pessoas não têm esse conhecimento. Por isso que a gente não pode fazer sexo com qualquer pessoa, nem com qualquer mulher, porque se a pessoa está com o DNA dela corrompido, com a mente corrompida, com o entendimento do mundo, e você está no caminho do autoconhecimento e evolução espiritual, as energias baixas da pessoa vai passar para você. Entendeu? Então por isso que o Criador quer que a gente seja leal a uma única pessoa. Porque você vai formar um único corpo com ela. Carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Os dois vão ser uma só carne. Que isso é uma figura do casamento do Messias com a igreja. Que está lá na carta de Efésios. Entendeu? Aí fala que a Bíblia foi manipulada. A Bíblia teve erros sim de tradução, mas ela não foi manipulada. Porque se a Bíblia foi manipulada, eu pergunto para você. Quando manda você amar o seu próximo, tá errado? Tá lá nas escrituras. Se a Bíblia foi manipulada, quando a Bíblia ensina a andar na justiça, tá errado? Que são vibrações altas celestiais. Se a Bíblia manda você perdoar os inimigos, tá errado? Se a Bíblia manda você ser humilde, tá errado? Se a Bíblia manda, ou a palavra do Criador, no caso, né? Que não é a Bíblia o livro, é a palavra que tá lá dentro. Se os ensinamentos da palavra manda você amar o seu próximo como a ti mesmo, tá errado? Se a palavra do Criador manda ser bom caráter e falar a verdade um pro outro, e ser leal e ser fiel, tá errado? Então quem fala que tá errado é quem já é filho do outro. Para você não ter o autoconhecimento das vibrações celestiais boa. E você se perder. Entendeu? Então não creio nessas falácias desses caras aí, que são tudo filho do outro. Para iludir a mente da pessoa. Mas se vocês quiserem acreditar, não posso fazer nada. Cada um acredita no que quiser. Eu estou trazendo conhecimento aqui do fundo do meu coração, por amor às pessoas, por amor às almas, e por amor a mim mesmo, e por amor principalmente, em primeiro lugar, ao Criador, que me deu essa missão. Tá? Não importa se os outros acham que a minha missão é pequena, se eu não tenho missão nenhuma, eu estou nem aí. Eu estou aí para o Criador, o que ele pensa de mim, não os outros. Cada um pensa o que quiser, se alimenta da sua mente do que quiser, né? Eu tô aqui para auxiliar, para ajudar a despertar as pessoas, se elas quiserem. Eu sou um dos, não sou eu sozinho. Tem irmãos que têm muito mais conhecimento que eu, que tá na mesma jornada aí, tá bom? Então vamos lá. Quem quiser despertar, desperte. Quem não quiser, continue dormindo o sono da alma. Versus razão. Mas aí o material fala do uso constante dessas cores nos logotipos de redes de fast food, para estimular a gula e prender a consciência no plano material. Sim, as gigantes do hambúrguer bloqueando nosso acesso aos chakras superiores com letreiros luminosos. Olha, não é um salto argumentativo grande demais. Como podemos conectar a cor do logotipo de uma lanchonete a uma rebelião cósmica antiga e a demônios bloqueando a nossa iluminação espiritual? Parece um exagero gigante, se a gente olha de forma isolada. Por isso eu não tô entendendo. Agora eu começo a entender, por isso que me deu vontade de alimentação saudável, que antes eu não tinha alimentação saudável. Quando eu me converti, e por isso que eu gosto de natureza, que antes eu não ligava para a natureza. Quando você se converte ao Messias, a sua mentalidade vai mudando, a sua consciência vai mudando. Você vai vendo as pessoas de outra forma, o mundo de outra forma, você vai se vendo de outra forma e você vai sendo transformado na sua consciência. Você vai tendo uma metanoia, uma transformação de mente. Entendeu? Que é isso que é uma evolução espiritual de consciência. Entendeu? Aí você expande a sua consciência e ninguém mais te manipula nem te engana.
Porque a palavra da verdade e o Espírito Aruah HaKodesh que está habitando em nós, está nos curando de todo mal. Seja ele de engano, seja ele de doença, seja ele de alimentação, tudo. Entendeu? Na lógica deles, você precisa aceitar a visão de mundo supersistêmica dessas fontes. Para eles, o acaso simplesmente não existe. Tudo é engrenagem. Entendi. Então não é sobre o hambúrguer em si. É sobre o condicionamento. A psicologia das cores já diz que vermelho dá urgência e amarelo dá fome. Na visão deles, as corporações não escolheram isso só para dar lucro, mas como um feitiço neurológico intencional. Lucrar financeiramente e enfraquecer espiritualmente. O corpo uma pessoa, que é o amarelo da cor do McDonald's e vermelho, tá? Que eles enchem a pessoa de alimentos, tipo assim, ó, se você souber o tanto de gordura que tem na maionese, o tanto de gordura que tem na mostarda, o tanto de gordura que tem no ketchup, irmãos, isso é o veneno pro corpo. Aí, lá dentro, é como se essas bactérias desses alimentos, ela fosse os demônios dentro do seu corpo, contaminando o seu corpo e a sua mente, ó. Outra coisa também que o sistema tá fazendo, dando distrações instantâneas para a pessoa se alimentar, para não ir para a palavra, porque a palavra cura, certo? Então o que acontece? A pessoa hoje não lê mais, lê estimula o raciocínio. Hoje em dia o governo está idiotizando as pessoas estão ficando emburrecidas. Isso foi uma pesquisa do próprio cientista, não sou nem eu que estou falando, pesquise. O QI do ser humano brasileiro está caindo, entendeu? Isso quem está fazendo é os governos, que eles querem pessoa burra para eles manipular, entendeu? Eles não querem que vocês estudem, para vocês não estou falando de estudo humano, estou falando de autoconhecimento espiritual, certo? Não estou falando de estudo humano. O estudo humano é para essa vida aqui, é para essa vida, para você conquistar emprego, essas coisas. Estou falando de autoconhecimento espiritual, estudo de evolução espiritual. Então, se você lê um livro, principalmente a Bíblia, o seu raciocínio é estimulado. Se você faz uma conta de soma, sem buscar resposta no Google, o seu cérebro é estimulado. Entendeu? Porque o cérebro foi feito para pensar, para raciocinar. Hoje você só vê pessoas fazendo idiotice na rua. Você só vê pessoas que não sabem nem de história do Brasil, de história do mundo, não conhece nada, cara. Eu tenho a sexta série e eu sei mais de coisa do que pessoas que estudam. Porque hoje em dia você passa de ano sem estudar. Entendeu? Olha o que o sistema está fazendo com a mentalidade do ser humano e o ser humano dormindo. Aí, sabe com o que o ser humano se importa? Com a Copa do Mundo. Isso tudo é distração. Para vocês não ir para a Bíblia, para vocês não evoluir espiritualmente e expandir a consciência. Não que ver um futebol é errado de tudo. Não é isso que eu tô falando. Mas, cara, você tá perdendo tempo de uma coisa que você vai te levar para a vida eterna. Você tá jogando sua vida fora achando que você tá ganhando. Por isso comecei essa louca. Quem perder a sua vida por amor a mim, achar lá. Perder a sua vida não é a vida física, o seu corpo, você morrer. É você morrer para este mundo. Para as coisas desse mundo, para viver para a palavra. Para você ter a vida eterna, cara. Entendeu? E as pessoas não entendem isso. Aí os demônios vai dar distração, carnaval, Copa do Mundo, política, eleição. Aí eles te prendem nesse mundo material, certo? Para você não ter evolução, para você não ter a vida eterna, para você não conhecer as coisas do reino, entendeu? É isso. E as pessoas não enxergam isso aí. Cada sonho em comer, sobreviver e ter medo não tem o silêncio interno para decodificar a própria assinatura divina. Olha aí. É uma perspectiva onde... Quando você vibra no medo, entendeu? Vibra na falta de perdão, vibra no ódio das pessoas, você está vibrando em vibração muito baixa. Por isso que essas pessoas vão ser condenadas se elas não se arrepender e não mudar a frequência da mente dela. Para a sua mente expandir na frequência celestial. Para as pessoas serem curadas. Entendeu? Desde a nossa digestão até o outdoor na rua faz parte de um grande campo de batalha. E olha, o caminho que a gente trilhou nessa imersão foi muito denso. Demais. Fomos do macrocosmo direto para a espiral genética. Vimos como eles desenham a célula como um tabernáculo, o cérebro como trono divino,
a possibilidade do nome do Criador estar matematicamente codificado no DNA através daquele padrão 10, 5, 6, 5. E essa batalha frequencial contra a semente da serpente manifestada até nos nossos instintos de consumo diários. E qual é a relevância de tudo isso para quem nos ouve? Por que gastar tempo analisando essa teoria tão complexa? Eu acho que, mesmo que a pessoa veja isso apenas como uma grande metáfora filosófica, essa análise nos desafia a olhar para a nossa própria... Não, mas não é metáfora filosófica, não. É verdade absoluta do reino. Isso daí é ensino, é auto-ensino, é um ensino, autoconhecimento puro, que você quase não vê por aí, esses autoconhecimentos. Quem despreza esses autoconhecimentos, meu, não sabe o que tá perdendo, cara. Não sabe o que tá perdendo. E é totalmente manipulado para frequências baixas. E é de um jeito novo. Sim, tira a gente do piloto automático. Exato. Questionar o que comemos, o que consumimos visualmente, como a gente reage ao estresse. Não ver as nossas ações como fatos banais, mas como coisas porque a televisão ensina o que não presta. As redes sociais, aí é você que escolhe. Do que você quer alimentar o seu cérebro? De porcaria ou de autoconhecimento para você ter sua eternidade? Aí é uma escolha de cada um. As pessoas hoje, principalmente os jovens, só querem pôr isso que hoje. Outra, o Criador não nos criou para a gente viver só para trabalhar, para comer, dormir e se divertir. Ele criou para a gente ter um propósito aqui nessa vida. Para a gente vir aqui para aprender, para ensinar, para evoluir espiritualmente, para a gente voltar para nossa casa celestial. Para nossa expansão da nossa consciência, para viver o reino, começar a viver o reino com o fruto do Espírito, benignidade, amor, caridade, bondade, compartilhamento das coisas, com boa alimentação saudável, compartilhar os alimentos, compartilhar a palavra do Criador e evoluir espiritualmente. Para isso que a gente está aqui, esse é o nosso propósito. Mas pessoas acham que elas estão aqui para pôr em circo, trabalhar, comer, dormir e se divertir, pronto, e morrer. Aí ela vai morrer mesmo. Ela vai morrer tanto física como espiritualmente para a morte eterna. Entendeu? É isso que os governantes, os corruptos querem. E ele ganhar dinheiro em cima da gente. Ficar rico nas nossas custas. Só que eles vão dar conta do Criador. No dia do juízo, eles vão dar conta do que eles estão fazendo com a humanidade. Esses caras estão possuídos pelos demiurgos, pelos demônios. Eu falo direto isso aqui. Esses líderes mundiais aí são tudo demônios. Não é à toa que os artistas, não todos, não estou generalizando, faz pacto com os demônios. Você vê lá eles de sociedade secreta, pirâmide do olho que tudo vê, maçonaria, estão tudo ali. Por que existe tráfico de or, tráfico de criança? Por que você acha que existe? Vai falar que não existe? Olha a ilha do Epstein, olha a ilha de Marajó aqui no Brasil. Por que existe tanta corrupção? Por que você acha que não ensina a Bíblia nas escolas? Por quê? Porque ensina de tudo na escola, até a ideologia de gênero, que a criança pode escolher o que ela quer ser. Uma criança que tem nem idade para escolher essas coisas, certo? Aí, a Bíblia não ensina na escola. Por que você acha que não ensina a palavra do Criador na escola, hein? Vocês já se perguntaram? Não querem a verdade, né? Porque quando as pessoas despertar, o mundo se volta contra o sistema desse mundo aqui. As pessoas que despertaram vai se voltar. E vai todo mundo, porque não adianta eu sozinho, o outro sozinho. Se o povo fosse unido e despertasse todo mundo ia contra o sistema desse mundo, ia fazer uma revolução, ia acabar com tudo. Ninguém ia votar mais nesses corruptos, entendeu? Mas as pessoas são egoístas, elas vivem em inveja e vibração baixa. Ah, tá bom pra mim, se acontece com o outro eu não tô nem aí. O ser humano pensa assim, o ser humano maligno. Se eles fossem unidos no mesmo corpo, um ajudando o outro, ia derrubar esses demônios aí, entendeu? Mas as pessoas não é unidas, só pensam em si própria, é egoísta. Por isso que a palavra fala, nos últimos tempos, virão tempos trabalhosos. Haverá homem amante de si mesmo, egoísta, caluniadores, blasfemadores, sem amor para com os bons, mais amigo dos prazeres do mundo do que amigo do Criador. Aí, ó, tá aí, ó, é o que a gente tá vendo hoje, as profecias se cumprindo, né? Mas fazer o que, né? As pessoas querem isso aí para a vida delas, vai fazer o que, né? Nós é que devemos buscar a nossa eternidade no Criador, despertar, buscar autoconhecimento,
né? Buscar se alimentar direito, fazer exercício. Quem quer essas coisas, quem quer a eternidade vai buscar essas coisas. Não vai ficar, vai morrer para esse mundo para viver para o Criador eternamente, né? Vamos lá, vamos dar sequência. Um peso enorme. E para deixar Desculpa a minha forma de falar assim, mas é o meu jeito, tá, irmão? Não tô nervoso não, é o meu jeito de falar, tá? Me perdoe aí se às vezes eu assusto alguém, que eu costumo falar bem rápido, né? Eu vou tentar policiar no jeito de eu falar aí, tá bom? Pra mim não falar tão rápido assim, pra dar mais... pra vocês entenderem melhor. E não dá a impressão que eu tô nervoso, né? Que às vezes dá a impressão para as pessoas que eu tô nervoso. Não tô nervoso não, é de família isso, é genético. Vamos lá. final, algo para explodir a mente, mesmo depois que a imersão acabar. Lá vem. O material menciona a cota das almas, um conceito místico judaico conhecido como o Guf. A ideia de que existe um número exato e finito de almas no céu que precisam nascer em corpos físicos antes que a história do mundo acabe e o Messias retorne. Exato. As fontes conectam esse limite celestial direto aos 46 cromossomos humanos. Então a redenção só é destravada quando essa cota exata for preenchida. Exatamente. O universo físico então, tem limite de lotação. Por isso, ó, tá vendo? Ainda tem almas para vir no mundo. Por isso que os governantes corruptos e as pessoas não compreendem isso, o que eles fazem? Eles plantam ideologia de gênero, porque homem não faz filho com homem, certo? E por isso que ele joga, põe leis da misoginia, leis contra assédio sexual, que tem que ter, porque tem os malignos que são maníacos sexual. Eles têm que ir presos, têm que ser condenados, esses caras aí. Mas eu tô falando assim, coloca leis para jogar o homem contra a mulher, machismo e feminismo. Por quê? Porque aí os homens não vão querer mais saber de mulher, certo? Como é o que está acontecendo agora. Não vai ter filho. Aí não vai nascer as outras almas. E eles sabem, esses demônios, esses líderes mundiais, eles sabem que se nascer almas, quanto mais almas nascer, porque o sexo foi dado, o sexo puro, para fazer com o seu parceiro, não com outros, certo? Vai trazer almas ao mundo e aí o Messias vai voltar, entendeu? Então eles querem pedir isso. Então o que eles estão falando? Estão botando lei contra controle de natalidade, só que o Criador falou, crescer e multiplicar. Sede fecundos, se espalhe pela terra. E os governantes querem que não nasça criança. Entendeu? Aí eles plantam ideologia de gênero para não nascer mais criança. Joga o homem contra a mulher com as leis. Machismo e feminismo. Fala, feminicídio, machismo. E que não sei o que lá. Aí o homem fica contra a mulher, um contra o outro. E aí o homem não quer mais ficar com mulher, não nasce filho. Não nascendo filho, ele atrasa a vida do Messias. Entendeu? Porque tem almas que precisam vir ainda nascer no mundo. Entendeu? Então, é isso a manipulação desse demoníaco. E as pessoas não têm esse conhecimento. Por quê? Porque elas só buscam o pão e circo. Só distração, lazer. Ela não vai buscar conhecimento expandido. Entendeu? Por isso elas são manipuladas e fazem exatamente o que os demônios que estão nesses governantes querem. Elas são marionetes dos governantes. Ó, tudo manipulado. Ó, aqueles marionetes lá, ó. Tudo manipulados. Né? Elas mesmas se permitem fazer isso com elas. Por isso que lá em 2 Tessalonicenses, o Criador fala que vai enviar a operação do erro para essas pessoas crerem na mentira. Porque elas não querem crer na palavra que salva. Então o Criador fala, seja feito sua vontade. Vocês querem a mentira? Tome a mentira. Aí ele fala, tome a religião para você, que é uma mentira. Tome o que os governos corruptos inventam aqui para ganhar voto, que eles inventam que vai... tome, pá. Falso seguidor do Messias, falso profeta. Para ser humano que gosta do jeitinho de enganar os outros, governante corrupto. Então é isso, a pessoa tem o que ela vibra, o que ela quer, o que ela busca, né? Ela vibra em vibrações de passar a perna nos outros, de fazer maldade, de desejar o mal, de ter inveja, de olhar para a grama do vizinho, que é mais verde que a minha, desejar o que é do vizinho, em vez de ter contentamento com o que o Criador te dá, cada um. Cada um tem um valor singular para o Criador, certo? Do jeito que é, com suas qualidades e com seus defeitos. Cada um de nós estamos no mesmo corpo, aquele que se converte no nome do Messias. Mas cada um tem dons diferentes, específicos, que ajudam um ao outro, entendeu? E cada um tem uma singularidade especial para o Criador. Ninguém é igual a ninguém, entendeu? Mas as pessoas não se respeitam mais, não se amam mais, se odeiam, têm inveja,
fica desejando o que é do outro, fica querendo roubar o que é do outro. Entendeu? É isso que o governo quer. Jogar, ele mesmo causa o caos e ele mesmo vem com a solução para a pessoa depender deles e não do Criador. Entendeu? Isso é isso que chama o sistema do anticristo. O sistema governo corrupto, religião corrupta, mídia corrupta, para distrair as pessoas para ela não ir para a Bíblia. É tudo uma jogada de estratégia dos demônios que estão nos líderes mundial. E a pessoa tá dormindo, não desperta o ser humano. Se o nosso corpo é uma peça literal dessa engrenagem divina, isso significa que cada nascimento na Terra não é só a biologia seguindo seu curso. Mas seria o tic-tac de um relógio cósmico implacável. É assustador se você parar para pensar. Se essa cota de almas for real, a simples existência física da humanidade, o fato de continuarmos nos reproduzindo, é ironicamente o próprio mecanismo que está empurrando o universo atual para o seu colapso final. Nascemos para esgotar o estoque e encerrar a história. Nossa, o peso de cada nova vida ganha uma dimensão apocalíptica nessa ótica. É uma reflexão incrível. Apocalíptica para destruição do maligno, mas para nós que somos salvos não, é a glória. Entendeu? Por isso que tem que nascer pessoas. Entendeu? Para nós que aceitamos o Messias, isso é a glória, gente. Gente não vai sofrer mais aqui na terra, não vai sentir mais dor, não vai sentir mais tristeza. Vai voltar o que era antes, cara. Agora, os malignos, eles não querem isso, porque eles querem as coisas da terra. Porque eles querem dinheiro, riqueza aqui. Eles não estão nem aí se eles vão pro inferno, porque eles já venderam a alma pro diabo. Entendeu? E eles querem pegar todo mundo para ir pro mesmo lugar que eles. Entendeu? Que é o espírito do anticristo, do diabo, que o diabo já está condenado. Então ele quer levar todo mundo para condenação junto com ele. E as pessoas não abrem os olhos. Aí fala que não existe nada disso, tal. Vem com essas conversas erradas. Entendeu? Para iludir as pessoas. Porque eles não querem, eles querem prazeres da terra, eles não querem ir para o céu. Entendeu? Eles querem curtir aqui. Eles não querem a presença do Criador. Vamos lá. Pensamento provocativo para nossa audiência digerir. Muito obrigado pela companhia de todos vocês que nos acompanham nessa jornada maluca e fascinante de conhecimento. Foi ótimo. Continuem questionando os padrões e investigando os mistérios do cotidiano. Isso aí. Até a próxima exploração profunda, pessoal. Um abraço. E se a decisão rotineira de parar para comer um hambúrguer no meio da tarde, ou até mesmo o planejamento familiar de um casal para ter um filho no ano que vem, não fossem apenas escolhas cotidianas? É uma premissa pesada, né? Porque, e se na verdade cada uma dessas ações fosse um movimento tático milimetricamente calculado dentro de uma guerra espiritual muito antiga? Exato. Uma guerra acontecendo de forma literal, sabe? Dentro do nosso código genético. Com certeza. É algo que desafia tudo que a gente está acostumado a pensar sobre o nosso dia a dia. E é exatamente essa a arquitetura de pensamento que temos nas mãos para a nossa análise de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração. Hoje nós vamos examinar um conjunto fascinante de transcrições vindas de canais brasileiros focados em teologia alternativa. É um material denso, ele entrelaça a biologia humana, a arquitetura milenar, os textos sagrados e o próprio destino cósmico da humanidade. Tudo num sistema de crenças único. E um aviso super importante para quem acompanha a nossa exploração de hoje. Nós estamos prestes a entrar num território cheio de interpretações religiosas intensas e, teorias sociais bastante polarizadoras. Pois é, e como o nosso foco aqui é entender como a informação é estruturada nas fontes, nós vamos relatar essas visões com total neutralidade. Exatamente. Nós não estamos aqui para endossar, validar ou julgar nenhuma dessas crenças. A nossa missão é puramente dissecar essa visão de mundo. Compreender a lógica interna de um universo onde nada, absolutamente nada mesmo, é considerado uma coincidência. E olha, esse é o pilar central de todo o material que a gente leu. Para os autores dessas fontes, o caos simplesmente não existe. Nem um pouco. Cada detalhe estrutural do nosso universo físico, segundo eles, foi desenhado com uma intencionalidade absurda. E a melhor forma da gente entender isso é começar pelo nível microscópico, pelo projeto físico do ser humano mesmo, sabe?
Ok, vamos desempacotar isso. Porque o material argumenta que o corpo humano não foi apenas criado por Deus, mas que ele é um reflexo literal, um espelho físico da divindade. Isso. Exatamente. E aí a gente entra num dos pontos mais visuais dessas transcrições, que é a relação com o tetragrama, o nome hebraico de Deus, Yod Rei Vav Rei. Sim, essa parte é muito doida. As fontes propõem um exercício interessante. Se a gente pegar essas 4 letras do alfabeto hebraico antigo e empilhar elas na vertical, o resultado gráfico formaria o desenho exato de uma pessoa em pé. A primeira letra, o Yod, seria a cabeça, o primeiro Re formaria os ombros e os braços. Aí o Vav desceria como a coluna vertebral, certo? Exatamente. Os ombros e o braço, E o a mão último que Re faz. seria a pelvis. Que é o Criador fazer através de nós, entendeu? Se a gente despertar, ele usar o nosso corpo para expandir o reino na terra, para depois ir para novos céus e nova terra, entendeu? Para ele vir instalar o reino dele aqui, ele destruir esse caos que foi provocado, porque os demônios que estão nos governantes corruptos, eles provocam o caos, e ele fala que ele mesmo traz a solução. Todas as doenças, todas as guerras, quem traz são os próprios líderes mundiais, os governantes, irmãos. Quem causa no mundo, tudo isso é ele. Por isso, desencadeia uma sequência de caos, tipo roubo, tráfico, isso, aquilo. Porque esses governantes, eles estão envolvidos com tudo isso. Só que eles se fingem de bonzinho. Aí ele fala que combate o crime. Não, eles são o chefe do crime. Eles são os piores criminosos. Eles alimentam o crime. Ele pega os pequenininhos, prende lá, depois, por isso que prende e solta logo. Porque eles prendem e depois soltam para fingir que eles estão protegendo a sociedade. Mas as leis são frouxas. Então, você pega, aí os criminosos têm saidinha, tem visita íntima. Qual criminoso que vai querer se arrepender do seu crime? Se ele fosse punido de verdade, com penas duras, eu duvido que ele ia voltar para a rua e cometer crime. Se fosse prisão perpétua, sem visita íntima, sem saidinha, eu duvido que eles iam querer cometer crime de novo. Quem alimenta esse crime são os próprios governos, que não põem as leis porque eles não querem. Porque eles querem que a gente dependa dele, não do Criador dos céus e da terra. Isso é chamado causa, efeito e solução. Ele causa o caos, os próprios líderes, governo, religião, tudo que tem nesse mundo aqui. E depois ele finge para a sociedade que ele vai dar a solução. Olha, eu vou trazer a paz no mundo. Quem vai trazer a paz no mundo é só o Salvador, cara. Entendeu? Mas a teoria não para na semelhança visual, que, bom, já é bem intrigante por si só. Sim, porque o material cruza essa caligrafia antiga com a biologia estrutural. No hebraico, cada letra tem um valor numérico específico. Pois é. Os valores de Yod, Re, Vav e Re são respectivamente 10, 5, 6 e 5. A grande tese apresentada aqui é que os pesquisadores citados nas fontes identificaram esse exato padrão numérico, a sequência 10, 5, 6, 5, na estrutura de repetição do DNA humano. E esse Yod, Re, Vav, Re que está na nossa corrente sanguínea, ele é transliterado para Yahoo, tá? Os números significam... Porque nome não se traduz, tá? Muitos não sabem disso. Ah, não, o nome Yahoo, o nome Yahushua, ele é traduzido como Jesus Cristo. Não existe Jesus Cristo, gente. Eu sei que muitos de vocês se escandalizam quando eu falo isso. Esse nome foi colocado por Grécia e por Roma, quando eles traduziram a primeira parte das escrituras. Porque a primeira parte foi traduzida pela língua grega. Aí da língua grega se espalhou para as outras nações, a tradução das escrituras. Então os gregos e os romanos que traduziram, que os romanos também traduziram, eles que tiraram algumas palavras, eles mudaram os nomes, colocaram outros nomes, para a gente vibrar num nome que não é o verdadeiro, entendeu? Por que muita gente se converte com o nome Jesus Cristo? Não é pelo nome, vocês se converteram pelo poder da palavra, vocês creram na palavra. A palavra é o nome do Messias. Ele fala em Apocalipse, o meu nome é a palavra de Elohim. Elohim quer dizer deuses, 3 deuses, não é? É um Deus só, que é o Deus Criador, certo? Mas tem Deus Filho, que é o Messias, e tem o Espírito do Pai. Por isso que tem a trindade, mas não é uma trindade do jeito que a religião inventa. É um Deus, e o Deus Filho com a mesma essência do Pai, que é o Espírito.
Por isso que nós, como se convertemos, somos um com o Messias e um com o Pai. Mas nós somos quantas pessoas? Várias. Mas somos membros do mesmo corpo. E nos tornamos... Quem crê se torna um com o Messias. Todos nós se tornamos um com o outro. Quando cremos. Os verdadeiros, genuínos salvos. Estou falando das coisas. Então esse nome Jesus foi inventado. O nome verdadeiro é Yud He Vav He, transliterado, que não se traduz nome. Pode pesquisar. Vai pesquisar. Busca no Google. O nome não se traduz, gente. Entendeu? Só traduz palavras. E ele se translitera, que é Yahoo. Certo? E o nome do filho também carrega o nome do pai. Você não carrega o seu sobrenome do seu pai? Que o nome do filho é Yahushua. Shua quer dizer salvação. Yahushua quer dizer salvação. Aquele que traz a salvação. O pai traz a salvação por meio do seu filho. Entendeu? Mas a pessoa não, fica crendo só em religião, com a mente bitolada, aí fica... isso é heresia, irmão. Você tá falando, você é filho do diabo. Será que sou eu filho do diabo mesmo? Vai, então vai acreditando nas religiões, vai. Vai que vocês vão ver pra onde vocês vão. Mas qual é a implicação prática disso? Porque a mente humana é excelente em encontrar padrões em tudo. Tipo, enxergar rostos em nuvens, sabe? Com certeza. Eles estão afirmando que isso é um projeto biológico 100% intencional. Totalmente intencional. Para essa visão teológica, a expressão de ser criado à imagem e semelhança deixa de ser uma metáfora poética, entende? Ela passa a ser uma realidade genética. Exato. Caramba. É como se a assinatura do Criador estivesse matematicamente cravada no código-fonte de cada célula. E pelo que eu vi, tem ainda uma terceira camada aí, que é a linguística. Isso mesmo. O material explora os significados pictográficos originais dessas letras hebraicas, que lá na antiguidade representavam imagens. As traduções diretas que as fontes apontam são mão, furo, prego e olhe. Mão, furo, prego, olhe. Nossa, é impossível não ver a conexão imediata que eles fazem com a crucificação cristã, hein? Exato. As fontes interpretam esses significados como uma profecia escatológica. E na verdade não é crucificação cristã, porque esse nome cristã também foi inventado por Roma e Grécia, tá? Que vem de Christian, entendeu? Então, o nome que era usado por seguidores do Messias é seguidor do Nazareno, ou seguidor do Messias, entendeu? Porque ungido não é Cristo que é ungido, ungido é Messias. Pode pesquisar no hebraico, se eu estou inventando. A palavra Messias significa ungido, não é Cristo, entendeu? Essa imagem aí que vocês vê do Messias que tem pintado aí, dos artistas de cabelo comprido, olho azul, isso é europeu. O Messias era judeu. Vocês sabem qual a figura do judeu? Pele morena, alguns até moreno escuro, queimado pelo sol, barba, né? E o cabelo era tipo meio que cacheado ou meio que ruim. Pode ver a figura dos judeus aí. Não é cabelo liso, comprido, lisão, de olho azul. Isso daí quem inventou foi os romanos. Isso daí é a imagem de Nimrod, lá da Semírides. É isso que põe na igreja católica, é a Semírides, que diz que é a Maria, né? É a Semírides, Nimrod e Tamuz, que são a trindade do diabo. Entendeu? Aí colocaram lá falando que era Jesus Cristo, Maria. Isso daí é uma heresia, irmãos. E as pessoas não acordam, elas acreditam no que a religião fala. Vai buscar, estudar profundamente que você descobre. Vê se eu estou inventando isso daí, se é eu que estou inventando. Embutida na própria linguagem, milênios antes do evento histórico sequer acontecer. Outra, o Messias, o Criador falou que não queria que fizesse imagem dele nenhuma. Entendeu? Nem do Messias. O único que viu o Messias foi os apóstolos lá e os judeus daquela época. Entendeu? A gente não adora por imagem, certo? Aí fizeram o Cristo Redentor lá, certo? Aquilo lá não é o Messias, entendeu? O verdadeiro Messias. É outro fraudulento também. A pessoa vai lá, se ajoelha lá no pé da estátua. Isso daí pro Criador é abominação, sabia? Nenhuma imagem a gente deve adorar. Nenhuma imagem que o homem cria. Quem criou foi o homem, essas imagens aí. Então, é que o sacrifício de Jesus na cruz já estava narrado dentro do nome de Deus. Jesus não, Yahushua. E por sua vez está gravado na geometria do nosso DNA. É tipo achar um easter egg deixado por um programador no código-fonte do universo. É uma ótima analogia.
onde a biologia e a linguagem... Se o nome do Criador é Yud Re Vav Re, por que então chama o nome do Filho de Jesus? Ué, ele tem que ter o nome do Pai. Ué, tá vendo como a gente raciocinando chega ao conhecimento? Um projeto oculto à vista de todos. É uma teia de conexões muito complexa. E o que me chamou muita atenção é como eles expandem essa regra de espelhamento não apenas para a biologia, mas também para a arquitetura antiga. O texto faz uma comparação bem meticulosa entre o tabernáculo e uma célula humana. Sim, o tabernáculo, aquela tenda sagrada dos israelitas descrita no Antigo Testamento, e eles justificam essa comparação explicando como e o porquê de cada elemento. O tabernáculo era dividido em seções, culminando no Santo dos Santos, Que era o local mais protegido, onde ficava a Arca da Aliança contendo as tábuas da lei, certo? Isso. E na biologia, Tábuas da as lei, fontes... o cajado de Arão, e tinha 2 querubins protegendo de enfeite, né, a Arca da Aliança. E ela era levada, e só quem podia estar lá era o sumo sacerdote humano, que era naquele tempo era humano, né? Quem entrasse lá era fulminado, outra pessoa. Mas a arca era transportada. Aí disseram que ao longo da era roubaram a arca. Nada, a arca representava o próprio Messias, cara. Entendeu? É ele que guardava a lei, que veio, cumpriu a lei, e ele é protegido pelos anjos. Entendeu? Que fala lá em Salmos, que dará ordem aos seus anjos. Tava ali, não tava falando só da gente, tava falando do Messias. Entendeu? Aí a pessoa só pega pra ela aquilo. Ah, os anjos vão me proteger. Tá falando do filho ali também. É que a pessoa não entende, do Messias. Entendeu? Tanto é que o diabo, quando foi tentar o Messias no deserto, falou: ué, se você é o filho de Deus, pule desse penhasco aqui, que o seu pai dará ordem aos anjos para te segurar. Aí, ó, é que a pessoa não liga os textos um com o outro. Ela só lê isoladamente, fora de contexto. Tem texto afastado e tem texto imediato. Tem contexto que está em outros livros, não está no mesmo livro. A pessoa, eu já orientei como se estuda as escrituras, mas as pessoas aprendem a estudar as escrituras somente de maneira religiosa. Por isso que ela não tem o conhecimento limitado. Ou ela, para começo, para quem nem... Vou falar para quem nem sabe disso, as escrituras nem tinha versículo antes, quando ela foi os primeiros séculos. O versículo foi criado depois na tradução, certo? Para facilitar a leitura. E contrapartida, piorou, porque os falsos profetas tiram de contexto para enganar as pessoas e manipular. Entendeu? Vamos lá. Tenho a arca diretamente para o núcleo da célula, o cofre central que guarda as tábuas da lei da vida, ou seja, o material genético. Tá, eu entendo o núcleo guardando o DNA. Mas, tipo, e o resto do templo? Como eles encaixam, por exemplo, o famoso candelabro, a menorá? Então, a menorá era responsável por iluminar o templo. Ela gerava a luz necessária para o funcionamento de todo aquele espaço sagrado. O material conecta a menorá diretamente às mitocôndrias. Nossa, sério? Sim, na biologia celular as mitocôndrias são literalmente as usinas de força. Elas produzem a energia que mantém a célula viva. Até a bacia de bronze que eles usavam para lavagem e purificação é comparada ao citoplasma celular. Isso é muito curioso. É a proposição de que a humanidade moderna, munida de microscópios eletrônicos super avançados, apenas redescobriu a mesma planta arquitetônica que já tinha sido usada para construir tendas no deserto. Pois é, e as fontes não se limitam ao mundo hebraico, tá? Eles vão além. Assim tem aquela passagem inteira dedicada à Grécia Antiga. O material integra outras tradições para fortalecer essa ideia de um padrão universal, um fractal. Eles analisam o Partenon, lá em Atenas. Aquele templo dedicado à deusa Atena possui exatamente 46 pilares externos. E aí as fontes imediatamente conectam esse número arquitetônico aos 46 cromossomos do corpo humano, né? Exatamente. Mas a conexão mais profunda, de novo, vem da etimologia. A palavra Partenon deriva do grego partenos, que significa virgem. E onde a biologia cruza com essa ideia de virgindade grega? Eles puxam um texto cristão, o livro do Apocalipse, capítulo 14. Não, mas aí os gregos, eles têm muitas filosofias, irmãos e irmãs.
E lá na Bíblia fala pra gente não se deixar moldar por filosofias vãs. Então, porque os gregos, eles distorceram muita coisa das escrituras também. A gente não pode acreditar em tudo que os gregos falam, não. Então, o que acontece? A gente tem que pegar a tradução hebraica, que é original na língua dos hebraicos. O que acontece? No livro de Apocalipse, quando fala de virgindade, não é de virgindade sexual, porque o sexo foi criado pelo Criador para a gente multiplicar, crescer e multiplicar. É para você, para as pessoas guardar a virgindade até achar o seu cônjuge, a sua alma gêmea, para fazer sexo só com a sua alma gêmea, não com nenhum outro. Você se contamina quando faz sexo com vários homens ou com várias mulheres. Aí você contamina o seu tempo que era para ser sagrado, só dedicado para sua alma gêmea, para aquela mulher ou para aquele homem que o Criador destinou para você, especificamente. Entendeu? Por isso que é para guardar a virgem até lá. Agora, quando o livro de Apocalipse fala de virgem, de pureza de coração, é pureza de coração, virgindade de coração, que a gente não se contamina com este mundo, com a falsa noiva, que é as religiões, entendeu? É desse mundo. Como lá no livro de Daniel, o Daniel, quando o Nabucodonosor ofereceu as iguarias das comidas dele, Daniel recusou. Que isso simbolizava a comida do mundo, que é os ensinos do mundo. Então, o Daniel recusou, o profeta Daniel. Então, a gente também tem que recusar as coisas do mundo. O Messias, quando foi tentado pelo diabo, recusou. O diabo falou, olha, se prostrado me adorares, darei o reino desse mundo. Para mim foi dado, eu dou quem quero. E o Messias falou, adorar unicamente o Senhor Elohim, o teu único Criador. Entendeu? Então pronto, eu vou parar por aqui, já é o suficiente já, irmãos. Muito obrigado, que o Criador ilumine a mente de vocês todos, né? Que as pessoas despertem para esse conhecimento pleno, que esse conhecimento cure o nosso corpo, a nossa mentalidade, contaminada por décadas de engano, décadas da nossa geração, né? Porque já foi séculos e séculos das outras que já se foram, né? Algumas despertaram e foram salvas, outras morreram no engano e felizmente foram perdidas. Daí no final dos tempos vai ressuscitar os mortos e os vivos, ou vai ressuscitar os mortos, alguns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna, porque não aceitaram a expansão do conhecimento da verdade, que podia curar, podia salvar. Então, né, aí vai de cada um, é arbítrio. Se a pessoa quiser se deixar manipular pelas religiões, corporações mundanas, pelos governos, pela mídia corrupta, o governo dá dinheiro para ela falar o que o governo quer, entendeu? E eles põem no filme o que ele quer para poder, sabe, tocar medo nas pessoas, entendeu? Para você vibrar no medo e ficar com medo do final dos tempos. Quem está no Messias não tem que ter medo do final dos tempos, porque isso tem que acontecer, é profecias bíblicas. Independente do seu medo, dos seus achismos, de você crer que vai acontecer ou não, vai acontecer, porque foi o Criador que determinou, entendeu? Para acabar com esse mundo de corrupção aqui, ele está lá, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, tá bom? Por favor, deixa o like, porque o algoritmo tá desescrevendo pessoas que não deixam o like, tá? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal quem não é inscrito, bem-vindo aos novos inscritos, badale o sininho de todas para receber as notificações, tá? E se reescrevam aí vocês, se for se o YouTube desinscreveu vocês, se reescreva de novo, tá bom? Amo todos vocês no Messias, até o próximo vídeo, fui!